Vocês devem ter visto nos últimos dias muitas coisas no meio evangélico, né? Coisas erradas. Muitos pecados sendo manifestados diante de nós, matérias e mais matérias falando sobre isso. O mais recente aí foi de um pastor que já há muito tempo vivia em adultério, né? E defendia várias coisas na internet, defendia os seus conceitos, né? Conceitos bíblicos, que esses conceitos bíblicos acabavam ferindo ele próprio. Mas para quem estava assistindo ali um debate, uma discussão com ele, por exemplo, não sabia, né, que ele estava praticando um pecado há muito tempo, que ele pregava contra aquilo que ele estava fazendo, né? E aí, eu pensando um pouco sobre isso, me lembrei aqui do Freud, né? Embora a gente não concorde com tudo que o Freud fez ou falou, existem coisas que têm algum tipo de sentido, né? E dentro da perspectiva de Freud, ele falava sobre a projeção. Eram dois mecanismos, não me recordo agora o outro. E um deles era a projeção, né? A projeção era justamente isso. A pessoa, quando ela se sentia mal por aquilo que ela fazia, ou não, o fato de ela fazer algo que era errado socialmente falando, ela acabava acusando outras pessoas daquilo que ela mesma praticava, porque aquilo tirava o foco dela e trazia para ela um tipo de prazer pelo fato de fazer com que as pessoas achassem que ele jamais praticaria tal coisa, né? E é o que a gente consegue ver hoje dentro de muitas igrejas e entre muitos líderes, né? Eles pregam uma coisa fortemente, mas no coração deles aquilo ali é muito vivo e eles muitas vezes praticam, né? Existem os líderes que lutam contra os seus pecados e não praticam, né? Eles lutam contra coisas do passado, por exemplo, que tentam renascer dentro de si, né, para serem postos para fora. Mas existem líderes que estão praticando coisas pecaminosas, vivendo uma vida dupla, e eles acabam, para defender a si mesmo e esconder isso para as pessoas e mostrar para as pessoas que eles não fazem, quando na verdade eles fazem, eles batem muito naquela pessoa que pratica, que já veio à tona o pecado dela, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui de um pastor fala de outro que já teve problemas relacionados, por exemplo, à traição. Então ele vai falar muito mal desse pastor e vai bater pesado como se ele fosse um pastor bíblico, para ele defender a si mesmo, de as pessoas, quando olharem para ele, nunca o julgarem como ele sendo um traidor. Então, para vocês verem como é que as coisas são, o diabo ele tem usado essa estratégia há muito tempo e a gente tem que ficar consciente dessa situação para que a gente não caia nisso também. Amém?